Nós estamos numa fase onde algumas palestras do guia estão trazendo conteúdos mais espiritualistas do que psicológicos. Tem hora que ele dá uma ênfase muito grande na nossa dimensão emocional, psicológica. E essa sequência que a gente está passando por ela, palestra número 11, palestra número 12, ele está falando de uma forma mais enfática sobre essa dimensão espiritual. Obrigado. Eu tenho uma trajetória familiar, né? Nasci numa família espírita, kardecista, e essa família, o estudo das obras de Kardec, de Chico Xavier, de André Luiz, dão uma noção muito bonita a respeito dessa realidade espiritual. Durante anos, então, era esse o meu cardápio, que eu devorava. E são fases, né? E depois de um tempo, eu entrei para a psicologia, comecei a questionar, buscar outras vertentes. Tem uma característica de ter uma postura muito aberta. Não conseguia me fechar, não consigo até hoje me fechar a nada. Eu gosto muito do guia porque eu vejo essa abertura nas palestras. Ele tem uma abertura que dá uma margem para a gente poder estar compreendendo questões da filosofia oriental nas falas dele. Ele também traz a psicologia, é o que ele mais traz, de uma forma muito profunda, e traz também essa dimensão espiritual. E com esse estudo dentro do kardecismo, eu pude ver que as coisas que ele fala aqui correspondem ao que a gente aprendeu, né? Então, é bom ver essa correspondência quando essas vertentes se encontram. Eu acho que para mim, me dá uma satisfação maior de ver que um estudo vai completando o outro. Cada linha, ela vai dar uma ênfase, e cada parte da nossa vida, às vezes cada existência, a gente precisa dar uma ênfase numa dimensão. Nenhuma linha vai ter toda a verdade, né? Então, o guia aqui ele vai dar uma pincelada sobre essa questão espiritual, mas a ênfase dele não é essa. A ênfase dele é sobre o trabalho de transformação. De transformação interna, de transformação interior. Mas ele dá uma pincelada em algumas palestras sobre essa dimensão espiritual. Se quiser entender mais sobre essa dimensão espiritual, aí você vai achar isso com muita profundidade, com muito mais conhecimento, por exemplo, nas obras de Chico Xavier, nas obras de André Luiz. Se você lê a saga, os romances de André Luiz, porque cada espírito que se comunicou pelo Chico Xavier, ele também tinha um propósito. Os mais conhecidos são Emmanuel e André Luiz. Emmanuel era o guia mais próximo e era o organizador da mediunidade do Chico. E Emmanuel, a missão dele era trazer a história essencial do Evangelho. Então a psicografia que Emmanuel traz para o Chico tem esse caráter lindo, muito lindo, trazendo o cristianismo primitivo, há 2000 anos atrás, Paulo Estevão, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo, né? São livros todos que tratam do cristianismo na história, né? Destaque para Paulo Estevão, que é um clássico, muito, muito bonito. E todos eles têm essa tônica. Já André Luiz, ele vai tratar, são vários livros, e cada um deles vai tratar, começa com o Nosso Lar, que a gente viu o filme. Agora parece que já estão trazendo o filme, que são Os Mensageiros, se não me engano. Daqui a pouco talvez
publique, mas estava em produção. Mas O Nosso Lar é o primeiro dessa série, desse romance de André Luiz, a respeito do que acontece na vida espiritual. E o personagem, André, ele conta o que acontece com ele, um médico que vive completamente desconectado desses valores espirituais e toma um susto quando chega no mundo espiritual. E ele relata então todo o processo de alienação, todo o processo de perturbação que ele vive, até que ele possa estar voltando para si mesmo. Então, o que a gente vê nessas obras espíritas é esse convite também para que a gente possa se voltar para nós, para que a gente possa se aprimorar, para que a gente possa se refazer, para que a gente possa alinhar a nossa caminhada às leis divinas. O guia, ele vai falar de uma forma muito mais específica como que a gente faz isso em termos emocionais e psicológicos. O Espiritismo tem um termo que chama reforma íntima e é usada, para poder estar identificando a maior necessidade do espírita. Isso é dito, como uma pergunta de Kardec para os espíritos: como se reconhecer um verdadeiro espírita? Aí a resposta dos espíritos para Kardec: pelo empenho, pelo esforço que ele realiza em se transformar moralmente. Não é pelo que ele acredita, não é pelas tarefas que ele faz, pela caridade que ele faz, não é pelo tanto de conhecimento que ele tem, intelectual, porque conhecimento intelectual é uma coisa, mas o trabalho de transformação moral é outra coisa. Conhecimento ajuda, mas por si só é pouco, é superficial. E às vezes o que eu vejo são pessoas que têm muita boa vontade, se esforçam, se empenham muito, mas nem sempre têm as ferramentas necessárias para fazer esse trabalho de transformação pessoal. Não sabem como, Então, a profundidade do guia, a profundidade que ele traz, quando ele une com a psicologia, ele vai trazer ferramentas muito claras para que a gente possa se perceber com cada vez mais clareza as nossas armadilhas, as nossas artimanhas, como que a gente se engana, as nossas máscaras, os nossos medos. E o que esse texto fala é que quando a gente desencarna, lá no mundo espiritual chega um momento que nós somos convidados a passar por um setor. Ele deu um nome, deixa eu ver se eu acho o nome que ele deu aqui. É um setor do desenvolvimento. Ele deu um nome, mas não importa esse nome. O nome como se fosse um setor do desenvolvimento. E esse setor é um momento em que a gente vai para fazer uma revisão da vida. E nós então vamos fazer esse balanço e olhar para tudo o que foi vivido. Assim como dentro do Espiritismo o guia também fala que antes da gente nascer, nós temos um propósito, a gente faz um propósito. E às vezes eu venho com um propósito de trabalhar com a arte, de trabalhar com direito, de trabalhar, de nascer nessa família, de estar podendo resgatar relações nessa família. E cada um tem um propósito, de acordo com o desenvolvimento e a capacidade de desenvolver esse propósito. Não é dado um propósito maior do que a gente é capaz. Mas nós temos um propósito quando a gente vem. E chega aqui, às vezes a gente esquece.
E uma das formas que a gente tem de estar relembrando é que tudo aquilo que nos aproxima desse propósito faz com que a gente se sinta mais energizado, realizado, motivado. Um contentamento interno começa a ficar mais nítido. Essa é a bússola. A gente não tem racionalmente alguém que diga, olha, por aqui. Nós vamos sendo guiados por essa nossa intuição, por aquilo que está já como informação no nosso espírito. Mas muitas vezes, aqui, uma das coisas mais valorizadas pelos guias espirituais é o nosso livre-arbítrio. Eles não interferem nisso. Jesus não forçou ninguém a entrar no reino. O reino não se alcança à força, na marra. Ninguém vai mudar por pressão. É um convite. E o trabalho desses guias é sempre nos convidar, nos inspirar, para que a gente possa estar fazendo essas escolhas, mas são nossas as escolhas. Nossa mentora espiritual, que nos orientou durante muito tempo, ela dizia, o nosso trabalho às vezes é conseguir dar para vocês algumas chaves, mas são vocês que têm que pôr na fechadura e girar. Isso eles não podem fazer por nós. E a nossa forma de espiritualidade, muitas vezes ainda é muito infantil, querendo que Deus, que Jesus, que os guias, que os mentores resolvam para nós, tirem de nós a dor, as doenças, as dificuldades, sem que a gente se comprometa com um trabalho de transformação. Então, nós estamos vendo mais uma vez um grande líder espiritual do nosso país em queda. E é uma situação que é um aprendizado para todos. Seja para ele, que é um mensageiro da luz, que vem com um propósito muito forte, de mais uma vez a se oferecer um trabalho de cura. Muitas pessoas foram beneficiadas, muitas pessoas foram atendidas e curadas, mas isso não o dispensa desse trabalho interno. E quando a gente encontra situações, às vezes, de poder, ou de perceber que muitas coisas acontecem, e parecem acontecer independente do que eu faça, o risco do descuido e da invigilância, ele é muito grande. Não é à toa que o Cristo nos prescreveu orai e vigiai, como uma recomendação constante. Orar é buscar essa conexão com o ser, com a alma, e a vigilância o tempo todo. O guia fala assim de uma revisão diária, que Santo Agostinho também recomenda em Espírito, no livro dos Espíritos. Todo dia ele parava, era um trabalho que ele fazia para se observar, para fazer uma avaliação. Assim ele estava constantemente atento. Isso não precisa ser feito com pressão, com peso, mas é um cuidado. Um cuidado porque todo desvio ele começa num pensamento. É um pensamento que ele ganha ninho. Ele começa a ser aceito. E começa uma fantasia. E dessa fantasia, uma fala e uma atitude. E dali, um hábito. E de um hábito, cria-se um destino. Palavras de Buda. Começa sutil. E quando a gente não dá atenção, esse sutil ele vai aumentando. Assim acontecem as relações, as rupturas. Quando uma relação acaba, é só a gota d'água de um monte de passos que foram ignorados, que foram deixados de ser percebidos. Nessa sutileza, onde a separação já aconteceu. A formalidade está agora, mas já aconteceu. E então, nesse descuido, com o trabalho interno, o desvio se fez e a queda foi inevitável. É uma lição que faz com que esse ser, mais uma vez, se encontre aí, vai ter que responder diante das leis dos homens,
e vai precisar voltar. Essa é a lei divina. Tudo aquilo que a gente infringe, tudo aquilo que a gente fere nas leis, nós somos convidados a uma reparação. Então isso aí já devia estar sendo uma tentativa de reparação, e até certo ponto muita coisa estava podendo ser atendida, mas não foi possível na sua integridade. E essa é que é o propósito. Não basta ter atitudes boas, se aqui dentro sua motivação ela está contaminada, né? Então o trabalho que a gente é chamado é muito mais profundo do que uma fazeção de atividades, uma fazeção de caridade, mas é um exercício de estar levando luz para tudo aquilo que ficou escondido, escuro, doído, dividido em nós. E dessa forma fica também uma lição, né? No caso, esse vai precisar voltar com essa mesma missão, com essa mesma trajetória. Assim como uma coisa que Chico Xavier falava é que esses políticos, eles não têm ideia do sofrimento que eles estão gerando para si mesmos, quando eles acham que estão passando imune ao lesar uma nação inteira. Não tem ideia, é tão forte, é tão perturbador o que eles estão criando para si próprio, que a necessidade é extrema de voltar. Vai voltar para a política, né? É uma necessidade, assim como o trabalho do Chico, são alguns já com uma consciência muito maior de missionários, com uma lucidez muito grande, e outros é como se fosse uma pressão, uma necessidade. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar com isso, eu não sei porquê, mas eu tenho que ir para a política. E aí vai. O problema é que chega aqui, esquece, desvia de novo. Então é devagar, cada vida um passinho, né? Essa evolução ela não é reta, avançamos um pouco mais, caímos de novo. Se a gente reparar os pontos que a gente cai, se a gente tivesse uma noção das vidas, são pontos que a gente vem caindo a vidas. Um conhecido numa casa, uma casa espírita me trouxe uma história que diz isso. Uma vez estava todo mundo muito incomodado com o diretor, porque ele estava muito bravo, muito agressivo, xingando todo mundo de uma forma muito autoritária. E eles falaram: olha, tá muito difícil de aguentar fulano. E pediram então uma ajuda para os guias da casa, como é que a gente pode fazer? E aí o guia trouxe: olha, eu vou contar para vocês que já está muito bom. Eu sei que não está fácil, mas já está muito bom. Porque hoje ele agride só com as palavras. Há poucas vidas atrás era cortando as cabeças. Então já tem uma evolução enorme, vocês não imaginam. Está muito bom já. E aí é que a gente vai tomando pé na realidade, fala: olha, nós não temos noção, né, dessa esfera, dessa dimensão maior. A gente fica com uma visão muito limitada e passa a ter também um julgamento muito limitado e restrito sobre tudo o que está acontecendo. Mas essas relações que a gente tem hoje, principalmente as relações mais difíceis, elas podem estar fazendo parte de reajustes antigos, né, de necessidades antigas de reparação, de reconciliação. Então, uma das primeiras perguntas que essa palestra nos traz diz assim: se Deus existe realmente, se existe uma ordem divina, como podem acontecer tantas coisas terríveis na Terra? Como essa. Uma pessoa me perguntou: mas Mateus, diante de tantos guias espirituais, por que eles permitiram que essa pessoa continuasse? Por que não deram um blackout lá, não suspenderam, não infartaram esse sujeito, não pararam? Por que isso é permitido?
Né? Por que é permitido tanta coisa, tanta barbaridade que a gente vê? Né? Esse é o nosso aprendizado. Né? Essa liberdade da escolha, ela é permitida até um certo ponto. Agora, por exemplo, a coisa veio à tona, agora não vai ser mais permitido. Até um certo ponto. Parece que está tudo caótico. Mas tem um aprendizado, tem uma permissão, nada é à toa. Nada, nenhuma dessas pessoas que foram curadas ou que foram agredidas também é à toa. Tem toda uma atração para determinadas situações e eventos. Vou te dar a palavra rapidinho. Mas uma coisa que a gente pode pensar nesse aprendizado é que também é um aprendizado para muitos que acreditam nessa cura mágica, em alguém que vai resolver para mim, um curador que vai tirar de mim os meus problemas, sem eu ter que fazer o esforço, sem eu ter que pagar o preço desse caminho de transformação. Um presidente que vai resolver para mim o Brasil, e aí pronto. E agora, como se não fosse um trabalho de toda a nação, né? Um desenvolvimento do país, como se fosse dispensasse um trabalho nosso de encontro com a nossa verdade para que a verdadeira libertação acontecesse. Fala, Cacá. Não, eu não sei o que você está falando. O que aconteceu? Eu não queria falar o nome, mas eu vou falar. Foi o que aconteceu essa semana sobre o João de Deus. João de Deus é um médium aqui em Goiânia que tem ok? Então foram revelados através de denúncias vários e vários casos de pessoas sendo abusadas sexualmente por ele. Chocou um monte de gente que ia lá. Então nós não estamos aqui julgando esse ser, mas trazendo um aprendizado. Qual que é o aprendizado dessa situação? É que a luz e a sombra, elas estão presentes. É uma pessoa que tinha um potencial de ajuda, de cura, que reuniu ali em torno dele, sabe? Uma cidade estava toda em função desse trabalho. Muita gente foi ajudada, tinha muita luz acontecendo ali. Mas junto com isso, a sombra também se faz toda vez que a gente descuida. Então, é um aprendizado para nós em vários níveis. E aqui, o que ele diz é que tudo o que acontece, em termos pessoais ou em termos de uma nação, tudo está dentro da lei, tudo segue um propósito. Ele diz, nós criamos essas realidades sem perceber. Cada pensamento de ódio, de separação, de egoísmo, de injustiça, de discriminação, de querer mais para si do que para o vizinho, enfim, cada pensamento que quebre as leis de Deus é um tijolo enorme na estrutura espiritual. A guerra precisa primeiro ser formada em espírito, antes de se manifestar a destruição no plano material. Se somente pequena parte da humanidade semeasse a paz, as guerras não existiriam. Veja bem que ele fala, somente pequena parte, ele não fala assim, a humanidade inteira. Ele fala, se pequena parte da humanidade semeasse a paz, já seria suficiente para não ter guerra. Apesar de alguns políticos inescrupulosos. Então é que ele está dizendo assim, gente, a culpa não é dos políticos somente. A culpa, essas pessoas que erram e desviam, elas não estão sozinhas nisso. Elas estão dando vazão a toda uma estrutura de distorção que é alimentada por todos nós. Cada um desses seres que cai em sua trajetória moral,
é uma representação da queda de todos nós. É alguém que está dando vazão a algo que todos nós estamos gerando. Cada corrupto que lesa é também alguém dando vazão a toda uma mentalidade de um povo que ainda não aprendeu a valorizar a honestidade, a integridade, a civilidade, o cuidado. Então ele está trazendo para nós uma responsabilização, né, que é muito daquele trabalho que o Ho Oponopono sugere, né, aquela cura havaiana. Ele traz essa ideia, mesmo que você não entenda como que você é responsável, aceita a sua parte, né, e se coloca como parte de tudo. Porque nós estamos ligados, nós estamos nos abastecendo e nos sustentando na nossa ruína e também nas nossas vitórias. Assim como quando alguém consegue uma vitória espiritual de vencer mágoas, de conseguir ir além, superar culpas, depressões, conseguem sustentar, né, uma postura de conexão espiritual, ele está fazendo isso também por toda a humanidade. Ele também está sendo um representante de toda a humanidade. Às vezes aqui no Ocidente fica difícil da gente compreender o valor que tem o trabalho dos yogis, desses seres que se interiorizam e que ali na interioridade deles eles encontram de uma forma muito intensa e profunda essa conexão com Deus. E eles vibram nessa conexão e sustentam essa conexão de uma forma inimaginável por nós ocidentais. E a gente, com o olhar materialista, pode olhar para um desses seres, um desses yogis e falar: ele não está fazendo nada, ele está sentado aí o dia inteiro, você jura? Ele não está fazendo nada que seus olhos possam ver. Mas quando ele está sustentando esse lugar, ele está fazendo isso também por todos nós. Essas vibrações, elas também são uma autorização para todos nós estabelecermos essa conexão. É lindo esse trabalho. E aí a gente passa a ter um ponto de vista mais diferente, mais profundo em relação a esse trabalho de transformação do planeta. Ele não é externo, ele é interno. Veja bem, se parte da humanidade, pequena parte, semeasse a paz, vibrasse essa paz, guerras não existiriam. A maioria, ele continua, inclusive os meus amigos aqui, referindo a pessoas que estavam bem pertinho dele lá, que a gente pode trazer para nós, inclusive nós, abriga pensamentos de ansiedade, se não pensamentos de ódio, de desconfiança, de separação, como entre um grupo e outro, como entre um partido e outro, como entre uma religião e outra, estou incluindo aqui por minha conta. Tudo isso viola a lei da irmandade. Cada pensamento desse tipo, cada emoção, é uma contribuição significativa para irromper a guerra. Então nós financiamos o caos com cada pensamento, com cada sentimento, sem menor noção que a gente está fazendo isso. E assim como a gente financia a paz, a gente sustenta a paz do planeta quando aqui dentro eu me desarmo do ódio, do orgulho, quando estabeleço cada vez mais consistentemente essa conexão com o eu real, com o eu divino. Então, como é relativo a ideia de proporção dos trabalhos, né?
Porque às vezes um trabalho muito simples, muito discreto, ele pode estar tendo um grande efeito. Aí aqui ele traz um outro aspecto, para que a gente possa nos ajudar então a nos desarmar dessas situações que criam rixas e separatividade. Tentem não focar sempre em si mesmos e em sua dor. Quando a gente tem uma discussão e foca na nossa dor, o outro vira um inimigo. Ele está passando por cima de mim, ele não está me considerando. Tentem ver o outro. O que ele está nos convidando aqui? A empatia. Ele diz: amar é aprender a ser empático. É a gente aprender a se colocar no lugar do outro. Isso não é fácil. Principalmente quando a gente já está envolvido emocionalmente com a raiva e com a mágoa. Mas é possível, é um exercício, é um convite. Tentem ver o outro. Esqueça de si mesmo por um momento. Não é esquecer para sempre, por um momento. Tentem entender o outro. Vejam a dor dele e não a sua. Vejam a insegurança dele e não a sua. Peçam a Deus que lhe dê a luz da verdade e do conhecimento, para olhar toda a situação como realmente é, e não da maneira que vocês tentam mostrá-la do seu ponto de vista. Do nosso ponto de vista, a gente quer mostrar sempre uma situação que a gente tem razão, que a gente é inocente, que a culpa é do outro. Posso prometer-lhes, meus amados, que se verdadeiramente desejarem entender a necessidade do outro e a solidão do outro, vocês não vão experimentar aqueles atos errôneos do outro como dolorosos. Então, olha só, isso é uma estratégia. Às vezes eu posso dizer: puxa, a pessoa fez isso comigo e você está querendo que eu ainda entenda o lado dele? Mas olha, eu estou te dizendo que se você entender o lado dele, a sua dor vai passar. A sua dor vai passar. É muito comum, às vezes, ver em terapia, chegar pessoas que estão... Estou lembrando aqui de um exemplo de uma moça que estava puta com o ex dela. E ela fala: eu estou morta de raiva e eu estou aqui e eu vou ter que falar dele. Eu estou com ódio. Mas esse ódio é o que vai corroendo e tirando a paz dela. Ela não está falando dele. Ela está falando dela, do quanto ainda é difícil para ela ter paz em relação a ele. Então, essa semana uma pessoa veio e ela estava vivendo uma dessas situações de conflito e separatividade com a mãe e com a filha. E ela chega dizendo: eu não aguento mais a cobrança das duas. É uma exigência, é uma cobrança. É pesado demais conviver, está sendo pesado demais conviver com essa cobrança. E ela falava disso e descrevia um bolo na garganta, de não estar sabendo como lidar. E aí, a sensação era de extrema tensão e separação. Nós convidamos então que ela fechasse os olhos e olhasse primeiro para a mãe. Foi curioso que não teve esse comando de olha a dor dela, eu só pedi para ela olhar. E quando ela me descreve a imagem que ela vê ao olhar para a mãe, ela descreve assim:
eu estou vendo a fragilidade dela. Num primeiro momento, aparentemente, o que ela estava vendo era só a agressividade dela, só o poder agressivo. Mas ao fechar os olhos e olhar com mais cuidado para o outro, ela viu a fragilidade. Então eu pedi que ela simplesmente olhasse para a mãe e dissesse: eu vejo a sua dor. E era só isso que estava acontecendo, que ela não estava vendo antes, enquanto ela estava tão ressentida. E quando ela viu, porque todo mundo, gente, que agride, a gente só agride porque a gente está se sentindo inseguro, que a gente está se sentindo ameaçado, porque a gente está se sentindo frágil, com medo, e aí a gente agride. Quem não está com medo, quem não está se sentindo ameaçado, não agride. Quem está em paz não insulta. Quem critica o tempo todo, é quem se cobra demais, é quem se exige demais. Quem ataca porque está com medo. Só que às vezes isso é tão forte e gera em nós reações que a gente não consegue esperar essa reação passar ou ir além dessa reação para poder realmente olhar para o outro. E depois então ela olha para a filha dela e ela fala: eu olho para ela, a imagem que eu vejo agora é que ela está perdida. Não estou com isso justificando para que ela continue sendo agredida, mas ao ver esse outro lado da filha que ela não estava conseguindo ver, ela também conseguiu se sentir melhor, tanto em relação à mãe, quanto em relação à filha. E a mesma frase foi dita: eu vejo a sua dor, filha. E aí ela fala que a imagem que ela estava vendo da filha, a filha na imagem começa a chorar. E o bolo que ela estava na garganta se dissolve. E o sentimento que fica, naquele momento, de alívio. Porque ela encontrou um lugar mais confortável para lidar com essas pessoas. O problema é que as pessoas vêm com a dificuldade delas e ativam as nossas dificuldades. Aí fica uma reação de um, provocando reação do outro. E um bolo vai embolando no outro. E nós temos aí, às vezes, separações de uma vida inteira. Porque ninguém consegue se desarmar. Então esse é um trabalho para que a gente possa se desarmar da nossa reatividade. Que a gente possa suspender um pouquinho a nossa razão, as nossas reações, o foco na nossa dor, o foco na nossa insegurança. Suspende um pouquinho. E aí quando eu olho para o outro e olho para a dor do outro, quando eu volto para mim de novo, eu já não fico mais inseguro. Eu já não estou mais da mesma forma. Porque quando muda o meu olhar, muda tudo. E às vezes até o outro continua com as mesmas posturas, mas aquilo já não me atinge mais da mesma forma. Quando muda o meu olhar, tudo muda. Ele continua dizendo um pouco mais sobre isso. Olhem para alguns dos seus irmãos com os quais talvez tenham dificuldades. Pode ser que eles tenham ferido vocês e vocês não consigam superar ou entender isso. Contudo, tentem olhar a questão de outro ponto de vista. Todo o trabalho de transformação, ele é essencialmente
a gente conseguir ver as coisas sobre outros pontos de vista. A doença é a gente se enrijecer em um ponto de vista. É a pretensão que a gente tem de achar que tem a verdade. E estabelece julgamentos a partir de um ponto de vista, onde a gente não entende. Não entende a dinâmica, não entende a história dessa pessoa. Era com esse olhar que ia além das aparências que o Cristo olhou para a mulher adúltera e não se dispôs a apedrejá-la. Ao olhar para ela, ele viu a dor daquela mulher, ele viu a história daquela mulher, a luta daquela mulher. Ele viu que ela não fez o que fez sozinha, ele viu que tinha todo um contexto, ele considerou um monte de outros pontos de vista que ninguém estava considerando. Tinham todos pedra na mão para julgar um ponto. E ele convida: e os pontos de vocês? Quem vai julgar? Quem não tiver desvio, atira, pode atirar a primeira pedra. E não teve pedras, porque todos nós temos desvios. E aqueles que estão hoje numa situação um pouco mais confortável, porque já começaram a se corrigir, a se trabalhar nesse caminho. Então ele nos ajuda a perceber: considerem quantas vezes vocês mesmos já tiveram reações parecidas e já tenham ferido outras pessoas, outros seres humanos. Não porque vocês queriam ferir, mas porque dentro da sua insegurança cega, acharam naquele momento que essa era a forma de se proteger. A gente dá uma resposta daquelas, a gente às vezes vira as costas, se afasta, se fecha, às vezes por insegurança, e fere, traz uma dor de abandono, traz uma dor de agressão. Quantas vezes nós já não fomos capazes de fazer isso? Então ele volta agora. Então tudo isso é para ajudar a gente a trabalhar a parte nossa que financia o caos. E que às vezes, muitas vezes eu ouvi pessoas falar: mas eu queria fazer algo mais para contribuir com o planeta. Queria trabalhar numa creche, fazer um trabalho voluntário. Pode ser bom também, mas tem uma coisa que ela é muito simples, prática, e que do nosso dia a dia, que é a atenção a essas relações, a atenção ao que a gente está produzindo com esses sentimentos, com essa separatividade, com o momento que a gente vira as costas para o outro, com o momento que a gente se fecha, se sente superior, com o momento que a gente agride. É cuidar dessas relações. Isso já é um serviço humanitário. Se a gente olhar dessa forma, não falta trabalho para nós. Todo dia tem uma oportunidade da gente estar exercitando esse altruísmo. E aí ele traz de novo esse aspecto espiritual, quando ele diz: existe um número infinito de esferas no plano espiritual, da mais superior e mais pura a mais profunda e mais impura, com gradações imensuráveis para os humanos nos entremeios. Nem todos os seres que já não estão sujeitos ao ciclo da encarnação já estão nas esferas espirituais mais altas. Esses precisam se desenvolver mais, o que acontecerá no mundo espiritual. Então existe uma gradação enorme para cima e para baixo em relação a essa esfera que nós chamamos de Terra. E nessas esferas existem determinados tipos específicos de trabalho, ligados à história, ligados à cura, ligados
Há vários tipos de desenvolvimento e gradações na escala evolutiva. Há uma hierarquia que é uma hierarquia vibratória. Uma vez a mãe de um apóstolo chegou para Jesus e falou: eu queria que meu filho sentasse à sua direita. E eu podia perguntar: eu queria ficar nessa esfera mais alta. E ele falou: olha, será que ele está disposto a beber do meu cálice? Esse é o preço para ficar aqui do meu lado. Será que nós estamos dispostos a fazer, a estar abrindo mão do nosso orgulho, do nosso ego? Uma das coisas que ele diz que mais nos atrapalha nessa caminhada espiritual é o tanto que a gente se sente especial. É a tendência que a gente tem para se sentir especial, superior. E às vezes eu me sinto tão especial que eu passo a me dar o direito de pisar em cima dos outros. Às vezes eu me sinto tão especial que eu me separo sem perceber, como se o outro não fosse importante para mim. Que esse é um dos maiores obstáculos. Por trás disso, orgulho, vaidade. Existem esferas de purificação. Essas esferas, a Terra é uma delas. O que acontece que a gente chama de caos e que a gente não entende porque a gente está vendo só uma parte de um processo, é uma grande purificação, um grande trabalho de transformação que está acontecendo com todas as almas aqui, em vários níveis de desenvolvimento. Existem, além dessas esferas, outras escolas, universidades, hospitais, onde almas aflitas são cuidadas e curadas, locais de descanso, em diferentes graus. Tudo que acontece aqui é porque é só uma materialização do que já acontece lá, nos planos espirituais. Chico Xavier, ao escrever O Nosso Lar, ele guardou por anos o Nosso Lar. Ele não tinha coragem de publicar, porque tamanho choque. O Nosso Lar ele foi escrito, publicado em 1943. Essas palestras são por volta de 1960. Em 1943, o Nosso Lar já estava escrito. E ele não publicava porque ele sabia o quanto que ele ia ser atacado por falar que no plano espiritual existiam casas, transportes, aeróbus, que era um ônibus que planava para conduzir as pessoas, coisa que a gente já está vendo no Japão, agora, em 2000 e poucos, conduzidos pelo eletromagnetismo, planando. Coisas e mais coisas que falavam, algumas coisas foram comprovadas depois pela ciência, outras coisas ainda estão chegando, mas toda uma organização espiritual, toda uma organização humana, ministérios no plano espiritual, onde aí sim quem está a cargo da direção não é por indicação, mas são pessoas que estão realmente avaliadas vibratoriamente para cumprir aqueles cargos. O coração delas dá uma autoridade para estar nesses lugares de liderança. O espírito que recém concluiu a sua vida terrestre, vê sua vida com tal clareza nessas esferas de purificação no plano espiritual, que não mais podem fingir e dar desculpas como os humanos gostam de fazer. Eles têm a tendência de deslocar seus reais motivos e usar a máscara de maneira que suas correntes puras se poluem por qualidades impuras. Mas aqui tudo é claro e aberto. Então, aqui nós temos um conforto danado, que é a possibilidade de esconder nossa verdade. Aqui, nessa esfera nossa,
caminha dentro de um ônibus, sentado lado a lado no assento, um ser com vibrações angelicais, e do lado dele, sem que ninguém saiba, um outro ser com vibrações infernais. E quem olha de fora não imagina. Aqui é assim. E podem juntos fazer a mesma entrevista de emprego. Aqui a gente tem essa capacidade de mascarar a nossa verdade. Nós não temos ainda um aparelho. Põe a sua mão aqui para me ver sua vibração, que a entrevista de emprego vai ser baseada nisso. Nós vamos captar aqui suas emoções, pegar aqui um registro para ver com quem que a gente está lidando, né? E aí chega lá uma pessoa toda alinhada, perfumada, e a gente nem imagina que por trás desse terno ou desse vestido bonito, com esse perfume agradável, existem feras. Feras que são capazes de qualquer coisa para poder ter poder. Aqui isso é possível, lá não. Lá essa máscara cai. Lá tudo fica claro. Por isso que algumas pessoas vivem sensações infernais, porque é o encontro com a própria consciência. É o encontro com a verdade. Você vai ocupar a esfera de acordo com as suas vibrações. Não vai ter engano. De acordo com a sua vibração, você vai encontrar a paisagem, as pessoas, os clubes, os grupos. Semelhante atrai semelhante. Nos domínios da purificação, que de forma alguma são esferas superiores, a experiência de olhar para cenas que se revelam da sua última vida é inteiramente diferente. É possível que um destino pesado que você tenha sofrido na Terra o tenha deixado muito triste na ocasião. Mas ao ver desse lugar, mas desde que tenha passado bem do ponto de vista espiritual, sem criar com isso uma revolta, sem fazer disso um caos, pode ser que ao chegar lá e olhe para isso que você passou, não, foi tão difícil, mas eu passei, estou vendo agora, você experimenta então uma enorme paz e uma infinita sensação de felicidade por ter passado no teste, por ter aprendido, por ter conseguido suportar aquele programa que foi planejado por você mesmo, viver aquilo. É preciso ter muito cuidado com isso, para a gente não cair num conformismo, de achar que tudo que a gente está vivendo é a vontade de Deus e eu não vou fazer nada, e eu não vou me mover para poder dar o melhor de mim, para poder transformar aquela situação. Mas tem coisas que realmente a gente não pode mudar, que cai na nossa mão de um jeito que não tem para onde correr. Falo, não, isso eu precisei de passar por isso. Não tinha jeito. Essas são situações que a gente chama de kármicas, ou o destino agiu, na linguagem da constelação familiar. É um destino que às vezes é pesado, que a gente não tem como ser diferente. Não depende de você. E como que a gente passa por esse destino? Com revolta, com rebelião, com depressão, ou a gente pode aceitar passar por isso. Quando isso é possível, muitas vezes o que a gente descobre, quando isso acaba, é uma paz e uma gratidão enorme. E aqui, no entanto, ele convida a gente a pensar, às vezes, um tempo agradável, que foi agradável, vivido aqui de uma forma muito feliz, quando a gente chega lá e olha, isso é visto com inquietação. Que falo, puxa vida, durante esse tempo que eu estava aqui numa boa, eu esqueci das coisas que eu tinha que fazer, esqueci do meu propósito, a tarefa espiritual não foi cumprida. A gente tem uma tendência, a querer fazer dessa vida o paraíso.
E esquecer que aqui é uma esfera de purificação. Que a gente vai ter momentos muito agradáveis, sim, mas não vai ser o tempo todo. Nem tudo que acontece na nossa vida tem a função de nos agradar. Aqui é um trabalho, é uma tarefa, é um exercício transformador. Tem coisas muito agradáveis e tem coisas que são desafios mesmo. E é esse o teste, é esse o propósito. É assim que a gente vai crescer. São com essas situações que nós somos chamados a dar testemunhos de uma nova postura. São com essas situações que a gente é convidado a aferir nossos valores, a conseguir dar respostas diferentes, a conseguir estabelecer conexões diferentes nos nossos relacionamentos. Então, para encerrar, fé é compreensão superior. Fé é saber, e esse saber é graça. É preciso fazer jus à graça. Isso acontece quando a boa vontade se torna manifesta e conquista as correntes transversais inconscientes que tentam negar a verdade. Pois se a boa vontade da pessoa não relaxar, as correntes negativas inconscientes acabarão penetrando na consciência. É possível lidar com elas e transformá-las e assim alinhá-las com boa intenção externa. Se a intenção de conhecer e ultrapassar a própria natureza inferior for decisiva, essa é a grande decisão que a gente está sendo convidado. A decisão de conhecer essa dimensão inferior em nós e decidir ultrapassá-las. Perceber essa natureza, como é que eu faço para entrar em separação? Como é que eu faço? O que eu faço que eu estou criando dor para mim e para o outro? Às vezes a gente está fazendo isso, vivendo isso sem saber. Então a decisão de saber disso e de superar isso é o maior trabalho que a gente tem aqui. Para que então a gente estabeleça uma base para receber a graça do conhecimento e a gente então estabelece assim uma outra realidade. Pois o seu mundo terrestre não é a realidade, mas o mundo espiritual e imperecível é a única verdade que vocês podem sempre se agarrar. A gente fica preso aqui a um contexto material. E se a gente julgar a vida e a nossa felicidade a partir desse contexto, a gente corre o risco, né, de entrar em desespero quando a gente se depara com algumas frustrações. Mas quando a gente olha desse ponto de vista espiritual, fica mais fácil passar pelos desafios que a gente tem aqui e aprender com eles. Então a gente agradece por todos esses alertas que chegam para nós, para que a gente possa fazer aqui esse serviço de purificação e de conscientização. Existem nessa esfera espiritual irmãos que trabalham para nos ajudar nesse propósito. Eles são chamados de anjos de guarda, amigos espirituais. E eles estão, nesse momento, vibrando a cada passo que a gente dá no encontro com a verdade. Então a nossa gratidão a todos esses tarefeiros, a todos esses amigos, e que a gente possa estar cada vez mais estabelecendo contato com eles através da oração, da prece, nos colocando em abertura, receptividade, para que a gente possa ser intuído a cada passo na nossa vida, que assim seja.